Bom, olá, agora nós vamos retornar com outro tema relacionado à aula de queimaduras, que é o atendimento em relação à conduta sobre as vias aéreas, ventilação e também vamos falar sobre as intoxicações que podem acontecer em relação a esse paciente vítima de queimadura. Bom, a via aérea pode ser acometida por queimaduras e a principal característica que a gente precisa estar atento a ela é o edema de via aérea. Então, a lesão térmica pode provocar esse edema e a gente tem que levar em consideração alguns fatores de risco em que, uma vez observados, a gente vai suspeitar que existe aí um edema de via aérea em curso, que pode ou não estar acontecendo, a gente vai ver melhor sobre isso. Então, queimaduras em cabeça e face, lesões por inalação, trauma local, ou seja, trauma na face, e queimaduras no interior da boca são características que a gente vai suspeitar de um edema de via aérea e aí um prejuízo aí na ventilação do paciente, certo? Bom, a gente fala sobre o edema de via aérea, mas existem alguns critérios que nós vamos ter que avaliar antes de, por exemplo, indicar a intubação orotraqueal desse paciente. Então a gente precisa atentar para alguns sinais de obstrução de via aérea. São eles, esses sinais, rouquidão, estridor, uso de musculatura acessória e retração external. Então, além do esforço respiratório propriamente dito, ainda nós temos características como rouquidão e estridor como uma indicação de intubação orotraqueal. A extensão da queimadura também é algo relevante, porque uma queimadura muito extensa leva em consideração que sim, houve lesão de via aérea e, portanto, pode ser um indicativo de intubação orotraqueal. Então a gente suspeita aí que também houve acometimento das vias aéreas em queimaduras muito grandes, ou seja, maiores de 40% a 50% da superfície de área corporal queimada. As queimaduras faciais extensas e profundas, queimaduras no interior da boca, então edema significativo ou risco de edema de orofaringe também entra como indicativo de intubação orotraqueal, e nós podemos perceber esse risco com o paciente relatando uma dificuldade de deglutir, tá? Outra dificuldade também que nós podemos observar é a incapacidade para eliminar secreções brônquicas, a fadiga respiratória ou oxigenação deficiente, tá? Outro quadro também que nós temos que levar em consideração, por exemplo, é a diminuição do nível de consciência, que já é um critério de intubação orotraqueal, dentro dos limites aí, por exemplo, da escala de Goma de Glasgow, e queimaduras circunferenciais no pescoço também, que também são indicativo que a gente quer melhor proteger a via aérea do paciente, realizando assim o procedimento de intubação orotraqueal. Bom, em relação à respiração e ventilação, nós temos que estar muito atentos que o nosso objetivo é assegurar ventilação adequada. Para isso, nós temos que administrar oxigênio em alto fluxo. Então, vamos administrar oxigênio suplementar de alto fluxo a 100% com máscara não inalante. Lembrando que se houver suspeita ou confirmação de lesões por inalação, nós devemos fazer esse suporte de O2 por pelo menos 6 horas. A gente vai suspeitar da lesão por inalação quando a gente pega, por exemplo, um paciente que estava em um incêndio em um local confinado, ou seja, a gente vai suspeitar que ele inalou muita fumaça e, portanto, a gente precisa entender esse tratamento que é a oferta de oxigênio em alto fluxo para esse paciente. Queimaduras circunferenciais no tórax também são indicativos para que a gente dê um suporte ventilatório adequado para esse paciente. E lembrando que, digamos que a gente está com um paciente com insuficiência respiratória, com sinais aí sugestivos de edema de via aérea e foi necessária a intubação. Quando nós colocarmos esse paciente em ventilação mecânica, o nosso objetivo da ventilação mecânica será uma ventilação mecânica protetora. A mesma que a gente aprendeu usando aí nos casos de Covid, nos casos de síndrome respiratória, do esforço respiratório agudo, né? Então vamos usar volumes correntes de 4 a 8 ml por quilo de peso predito e lembrar que quando nós programamos uma ventilação protetora no ventilador, nós temos que estar atento aos níveis de pressão que são exercidos na via aérea. Então vou estar atento aí à pressão de pausa ou pressão de platô e manter esses níveis de pressão aí abaixo de 30 centímetros de água. No nosso Oximag, nós podemos, por exemplo, ter aí uma dica sobre o peso predito do paciente no campo do menu das configurações. Assim que a gente coloca a altura do paciente, ele vai nos dar a resposta sobre um peso predito que a gente pode usar para calcular aí esses ml por quilo para ofertar para o paciente. Lembrando também que no Oximag a gente tem lá o botão de pausa respiratória para que a gente possa medir aí, ter uma noção da pressão de platô que está sendo exercida nas vias aéreas desse paciente. Bom, um ponto importante que a gente vai falar sobre a questão da ventilação são as intoxicações. E nós temos uma intoxicação que é a intoxicação por monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono é um gás asfixiante, incolor, inodoro, insípido, não irritante e que é produzido pela combustão incompleta de hidrocarbonetos, tá?
O que nós temos que ter em mente de muito importante é que esse monóxido de carbono ele vai disputar a ligação com a hemoglobina em relação ao oxigênio. Então, rapidamente ele é absorvido pelo epitélio pulmonar e tem elevada afinidade pela hemoglobina. Então, ele pode ser de 200 a 250 vezes maior do que a do oxigênio. Então, o monóxido de carbono tem uma afinidade com a hemoglobina muito maior do que o oxigênio tem essa afinidade. Então, nós temos uma disputa ali e que o monóxido de carbono vai superar o oxigênio nessa ligação. Essa intoxicação por monóxido de carbono é responsável por 80% dos óbitos por lesão inalatória e a maior parte ocorre dentro das primeiras 24 horas de exposição. Então, a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina será a carboxiemoglobina e a medida direta e sintomas esperados dessa ligação são cefaleia e náuseas, que são observados em 20 a 30% dos casos, confusão mental, de 30 a 40%, coma, 40 a 60% e morte, nós temos aí 60% desse evento. O que é importante relatar sobre o monóxido de carbono? A medida de oximetria não é confiável nesses casos, porque o oxímetro de pulso vai medir a ligação da hemoglobina, a saturação da hemoglobina, independente se ela está ligada ao oxigênio ou ao monóxido de carbono. Portanto, um paciente que tem intoxicação por monóxido de carbono é um paciente que pode estar saturando super bem. O paciente pode estar saturando 100%, 98%, mas isso não se refere à oxigenação desse paciente. Isso se refere unicamente, por exemplo, que a leitura do nosso oxímetro está identificando exatamente essa saturação da hemoglobina por monóxido de carbono. O que a gente tem que levar em consideração e por que isso é muito importante? A intoxicação, o tratamento da intoxicação por monóxido de carbono não é referente, por exemplo, uma ventilação inadequada, uma oximetria baixa. O tratamento é exatamente a gente proporcionar a desintoxicação desse paciente. E para isso nós temos que ofertar volumes grandes de oxigênio para esse paciente. Então, o princípio do tratamento é suplementação de O2, suporte ventilatório e monitorização cardíaca. O papel do O2, nesse caso, está tanto no aumento da reserva da troca gasosa do paciente, revertendo o efeito da inalação do gás na tentativa de desassociar o monóxido de carbono dos seus sítios de ligação. O oxigênio vai entrar aqui para tratar uma intoxicação e não para aumentar o suporte ventilatório, não só para aumentar o suporte ventilatório. Então, todo paciente que a gente desconfia da inalação de monóxido de carbono, nós vamos ofertar O2 em alta concentração para esse paciente, independente do nível de saturação que ele esteja apresentando naquele momento. Então, a oxigenoterapia deve ser ofertada em altas concentrações, idealmente a 6% por 6 a 12 horas, porque isso reduz a meia-vida do monóxido de carbono. Então, a meia-vida média da carboxiemoglobina é de 4 horas e a administração de O2 a 100% reduz essa meia-vida para 40 minutos. Então, vamos ofertar máscara no reinalante com reservatório para todos os pacientes em que a gente desconfie de inalação, de lesão por inalação por fumaça, tá bom? E lembrando também que, em hipótese nenhuma, eu vou ofertar esse oxigênio através de cânulas nasais, por exemplo, porque infelizmente o fluxo de O2 que é ofertado nesses dispositivos é muito baixo. Então, todo paciente que a gente desconfia que ele passou muito tempo dentro de um lugar com muita fumaça, nós vamos ofertar O2 em alta concentração. Como nós podemos avaliar o tempo que o paciente passou dentro de um local de incêndio? Se nós perguntarmos para o paciente diretamente, olha, o senhor passou muito tempo dentro daquele ambiente que estava em um incêndio, com muita fumaça, a noção de tempo do paciente vai estar deturpada. Então, uma dica é perguntar o que o paciente fez logo que começou o incêndio. Por exemplo, logo que começou o incêndio, o que o senhor fez durante esse tempo? Ele vai dizer, olha, retirei minha família, retirei meus filhos, peguei meu cachorro, afastei a geladeira, afastei o botijão de gás. Esses itens que ele vai citando de eventos que ele fez durante o incêndio são uma dica de que ele passou muito tempo dentro desse local confinado por fumaça. Lembrando também que a gente precisa observar a alteração do nível de consciência desse paciente, não só em relação ao Glasgow, mas também a ansiedade exacerbada, a repetição de falas a todo momento, também pode ser um indicativo de alteração de comportamento que pode nos fazer pensar na intoxicação por monóxido de carbono. Então, em caso de suspeita, seja confirmada ou está na dúvida, oferta O2 em alta concentração para esse paciente, tá?
Além da intoxicação por monóxido de carbono, eu também tenho um outro tipo de intoxicação que eu preciso estar atento, que é a intoxicação por cianeto de hidrogênio. Bom, o cianeto de hidrogênio é um gás produzido a partir da queima de plásticos e poliuretano. Então, algodão, seda, madeira, papel, plásticos, esponjas, acrílicos e polímeros sintéticos em geral. Bom, a maneira como o cianeto de hidrogênio vai agir no nosso corpo é diferente do monóxido de carbono. Então, ele vai inibir a produção de energia das células. Então, ele vai bloquear exatamente a produção de ATP, impedindo o uso do oxigênio nessa produção de ATP, resultando em anóxia celular. Então, o paciente morre por asfixia mesmo recebendo suporte adequado de oxigênio. Aqui nós temos um problema, porque a intoxicação por cianeto de hidrogênio, mesmo se nós ofertarmos oxigênio em alta concentração para esse paciente, não vai resolver. O paciente intoxicado por cianeto de hidrogênio vai evoluir para óbito, infelizmente, mesmo tendo suporte ventilatório adequado. Então, os principais sintomas dessa intoxicação por cianeto de hidrogênio são alteração do nível de consciência, tontura, cefaleia, taquicardia e taquipneia. Mas nós temos que estar atento em relação à escala de coma de Glasgow nesses casos, que é um indicativo para o tratamento desse paciente. Qualquer vítima de incêndio que for considerada com suspeita de intoxicação por monóxido de carbono também deve ser considerada com risco para intoxicação de cianeto de hidrogênio, tá? A gente tem que estar atento nesses casos. Infelizmente, não tem como falar da intoxicação por cianeto de hidrogênio sem lembrar da Boate Kiss. Então, centenas de óbitos ocorreram na tragédia da Boate Kiss em decorrência desse tipo de intoxicação. Então, em relação à gravidade desse evento, a gente tem que considerar o seguinte. Bom, quando eu considero uma intoxicação por cianeto de hidrogênio como grave, quando eu tenho uma escala de coma de Glasgow inferior a 9 ou uma instabilidade hemodinâmica grave, definida como uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto ou pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Uma intoxicação intermediária é caracterizada por uma escala de coma de Glasgow entre 10 e 13, com ou sem sinais vitais anormais, tá? E a ausência de toxicidade, nós vamos considerar um paciente estável e com escala de coma de Glasgow de pelo menos 14. Então, o que é importante a gente levar em consideração aqui? Uma escala de coma de Glasgow inferior a 14 pontos é indicativo de tratamento para a intoxicação por cianeto de hidrogênio, tá? E qual é esse tratamento? Então, a administração do antídoto é o único tratamento. O antídoto chama-se hidroxicobalamina e ele elimina a toxicidade do cianeto de hidrogênio ligando-se diretamente à molécula, resultando em cianocobalamina, que é eliminado na urina. Então, esse antídoto vai se ligar, esse cianeto de hidrogênio, e permitir aí a sua eliminação pela urina. Os efeitos adversos da administração desse antídoto são hipertensão e bradicardia reflexa, reações urticariformes e coloração avermelhada de pele e urina. São efeitos adversos esperados aí da administração desse antídoto. Indicação: todos os casos definidos como graves e intermediários devem receber esse tratamento, tá? Sobre a dose, são 5 gramas em pacientes adultos ou 70 miligramas por quilo em crianças e a administração é endovenosa em 15 minutos, tá? Falando sobre a diluição, o frasco de 5 gramas, nós vamos diluir em 200 ml de soro fisiológico, Ringer lactado ou glicose a 5%. Após a rediluição do frasco, ele pode ser armazenado por 6 horas em temperatura ambiente. Então, 5 gramas em 200 ml, seja de soro fisiológico, Ringer ou glicose a 5%, e vou administrar por 15 minutos nesse paciente. Lembrando que, se a vítima apresentar parada cardiorrespiratória ou instabilidade hemodinâmica, eu vou repetir essa dose de 5 gramas. Então, vou fazer até 10 gramas de hidroxicobalamina e deve ser administrado imediatamente, tá? Se nós atendermos, por exemplo, um paciente que ficou em lugar confinado, que há uma suspeita de intoxicação por cianeto de hidrogênio, ele evoluir para PCR durante o atendimento, durante a PCR nós devemos administrar a hidroxicobalamina. Faz parte do tratamento para que a gente possa atuar revertendo a causa dessa parada cardiorrespiratória. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula sobre esse quadro. Agradeço a atenção de vocês e voltamos aí com um próximo assunto ainda relacionado ao tema queimaduras.